Abram vossas Bíblias no livro dos Salmos, número 73. Enquanto isso, eu quero aqui agradecer a toda a igreja pela saudação de bem-vindos, dizer que trago um abraço do nosso pastor, presidente, pastor Marcos Liba, e também nosso pastor na sede, né? E dizer que pela primeira vez, estou muito feliz, o convite do Misael, né? E aí o seguinte, ele fez o convite, me deu endereço, ele me deu certinho o endereço, né? Certinho mesmo. Então, agradecer a confiança aqui do presbítero Dom Paulo por nos confiar nessa tribuna, nesse altar, para ministrar a palavra santa do Senhor. Ele sabe o zelo que o nosso pastor Marcos Liba tem pelo altar. Então, ao trazer, tem que saber quem é, como é, e eu não me sinto nem digno de estar entre os príncipes de Deus que têm pregado a palavra de Deus aí. Mas, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, rever o líder Vinícius, tá bem? Cada um dos irmãos que aqui está, não vou nomear todos, Oséias, né? Enfim, amados, vamos ler, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Eu tenho orado ao Senhor e, como o Senhor, quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Quando o Senhor me deu o texto, e Ele me deu o texto no mesmo dia, eu fiquei tão feliz, que eu já fiquei dizendo, eu vou ministrar. Só que, quando eu cheguei aqui, eu fui ministrado. Que Deus já falou aqui em nossos corações algo extraordinário. O Oséias, a gente tem liberdade de brincar muito, já vou ler a palavra, e ele falando dos lugares onde passei, igrejas maiores, mas eu confesso que a presença de Deus nesse lugar é algo tão especial que em muitos lugares já não estão mais tendo tanto a presença de Deus. A liberdade que o Espírito Santo tem nesse lugar para falar conosco, para ministrar os nossos corações, é algo especial. Eu louvo a Deus e peço ao Senhor que essa igreja nunca perca essa graça, essa presença. Salmos, número 73, o verso 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A igreja pode repetir? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Oremos, Senhor, eu não quero cancelar a oração do teu filho, porque eu preciso ainda mais de oração, ó Pai. O Senhor já faz presente nesse culto e a tua presença real desde quando chegamos aqui. Pai Santo, Pai querido, mas eu peço ainda mais a tua graça, a tua misericórdia, para que eu possa ser fiel à tua palavra e possa ser entendido aos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, essa palavra é um salmo de Asaf. E para que nós entendamos quando foi dito esta palavra, esse salmo ele foi escrito em 2 períodos. Ele não foi escrito de uma só vez. Então, Asaf estava escrevendo o Salmo 73. E quando ele disse, até que entrei no santuário, então é quando ele está terminando o salmo. E ele está terminando esse salmo quando Salomão inaugurou o templo. Primeiro, quem era Asaf? Asaf era um levita que cantava e tocava na casa de Deus. Levita. E o fato de ele ser um levita, não para ser um levita, mas os escolhidos na casa de Deus, tanto para sacerdote, para cantar, para louvar ou para pregar a palavra de Deus, eles
tinham que ser da tribo de Levi. É por isso que muita gente confunde cantor, fala que cantor é levita, os levitas. Não necessariamente, o sacerdote também era da tribo de Levi. Então o sacerdote, todos que ministravam na casa de Deus, do lado de dentro da casa do Senhor, pertencia à tribo de Levi. Só podia sair da tribo de Levi. Então por isso que chamava-se levita. Não tem nada a ver, inclusive hoje os cantores quando falam eu sou levita, ser levita, você tem que ser da tribo de Levi, ser da tribo de Levi. Então não é. Mas assim, a gente deixa para poder não incomodar. Mas tudo bem, vamos lá. Asaf era da tribo de Levi. E ele foi escolhido para ministrar na casa do Senhor, louvores e tocar na casa do Senhor. Só que existia uma regra, a Bíblia vai falar de uma regra, para você, um levita, atender na casa do Senhor, ele começava a ser separado para atender os trabalhos da casa de Deus com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele acompanhava o sacerdote para saber como é que funcionava o movimento da casa. Quando ele inteirava 25 anos, é que ele poderia efetivamente ser um sacerdote, ou tocar o instrumento, ou fazer oficializar algum trabalho. Mas tinha um outro problema, que ele só poderia usufruir desse trabalho, só poderia fazer esse trabalho durante 25 anos. Então Asaf foi aos 20 anos para a casa do Senhor. E lá Asaf dedicou a vida dele ao altar do Senhor. Aos 25 anos já tinha aprendido a tocar os instrumentos e começava a louvar ao Senhor. E essa oportunidade veio a partir de Davi, quando trouxe a arca. Até então não existia louvor, não existia cântico, não existia instrumento. Então, quando Davi instituiu a tenda, é que daí então instituiu os louvores. Aleluia. Mas por que eu estou contando isso? Para você entender que Asaf era um homem que dedicou toda a sua vida ao Senhor, aleluia, à casa de Deus. Mas esse homem inteirou 50 anos, 55 anos. 55 anos, por mais que, desgastado que seja por algum problema, ainda é uma pessoa nova. Ainda é uma pessoa com muita vitalidade, 55 anos. Então, Asaf, aos 55 anos, ele como adorador da casa do Senhor, ele largou as funções, mas ele largou a função, ainda estava bem. E ele continuou a dedicar a família dele, mas não podia, embora ele queria tocar. Meu irmão, você entendeu? Você tocando, você gosta de tocar. Você gosta de tocar. Chegar a 55 anos e falar assim, me dá seu violão aqui, meu irmão. Você não pode tocar mais. Mas eu gosto. Sim, você gosta, mas não pode. Está aqui, está escrito. Só pode até os 55. E Asaf vai para casa. Tem pregadores que dizem que ele tinha um filho paralítico e a esposa era doente, acamada. Mas eu não queria ater a isso, porque a minha ideia aqui não é pegar você pelo sensacionalismo ou pela área emotiva. Não é, a ideia não é emocionar você. Eu tenho uma palavra de Deus, e isso é muito mais profundo do que buscar só emocionar você. O Salmo 73, Asaf está passando uma situação difícil. Não sei exatamente que situação era essa, mas ele estava passando necessidade. Ele estava passando dificuldade. E aí, podia ser uma coisa, podia ser outra. A Bíblia não diz exatamente qual era a dificuldade dele. Algumas pessoas buscam na história e contam a história, e cada um tem a liberdade de abrir qual história era essa. Mas o certo é que o Salmo 73, ele está tão angustiado, ele está tão decepcionado, que ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí o versículo 2 ele fala: mas quanto a mim,
os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aqui Asaf está dizendo assim: eu dediquei a minha vida toda ao altar, às coisas de Deus, e agora eu estou passando necessidade, enquanto os ímpios têm tudo o que precisa. Não passa dificuldade com nada. E Asaf começou a olhar o quantos os vizinhos, as pessoas estavam enricando, estavam prosperando, e ele padecendo necessidade. Como é possível alguém que foi fiel ao Senhor a vida toda e chegar na sua velhice, passar necessidade, enquanto aquele que nunca deu glória a Jesus está de vento em popa? É essa angústia de Asaf. E ele começa desabafando aqui, não vou ler todo o salmo, mas ele começa pontuando, que ele diz que, começa a dizer: será que valeu a pena eu dedicar a minha vida toda ao Senhor? Esse foi o sentimento de Asaf, de um homem que dedicou a vida dele inteira. Quando estava velho, foi descartado até da casa de Deus. Nem na casa de Deus ele podia tocar. Enquanto ele está falando sobre isso, ele está murmurando e falando: Senhor, eu vou confessar ao Senhor, eu tenho inveja dos ímpios, porque os ímpios prosperem ou não, eu estou passando dificuldade. Só que nesse intervalo, é o intervalo em que Salomão está construindo o templo. Mas ele não podia nem ajudar no templo, porque ele não tinha idade para isso, e eles contratavam só pessoas novas para cuidar do templo. Não queria ele para nada, era como se ele fosse descartável. Então, Asaf, enquanto está ali, falando para o Senhor: tu é bom com Israel, mas comigo mesmo, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. E ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ou seja, eu quase desviei da igreja, eu quase deixei o Senhor. E ele está escrevendo esse sentimento enquanto ele recebe um convite. Porque o rei Salomão vai inaugurar o templo. E quando o rei foi inaugurar o templo, já fazia muito tempo que Davi tinha morrido. E quando Davi morreu, eles abandonaram o louvor na casa do Senhor. Então, Asaf aposentou e eles começaram a pendurar o violão, pendurar as harpas. Já não tocava mais. Aleluia. Aí no capítulo 5, aleluia, de Crônicas, de 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, o rei Salomão começa a perguntar para as pessoas: tá tudo pronto, o templo, tem ouro, até no banheiro tinha ouro, nas torneiras, mas assim, eu queria perguntar para vocês: mas quem é que vai tocar? Cadê os músicos? Não tem músico? No tempo do meu pai tinha músico. Falou: não tem não. Quem é que sabe tocar? Ninguém. Como assim ninguém? Não, ninguém sabe tocar não. Abandonaram as harpas. Aí alguém falou assim: olha, mas eu lembro que no tempo do teu pai, o teu pai tocava junto com um rapaz, um homem, chamado Asaf. E ele diz: onde é que eu encontro esse homem? E lá vai Salomão, o rei, em busca de Asaf. Enquanto Asaf está escrevendo esses versos, que ele quase se desviou, chega Salomão com a sua carruagem. O rei batendo na porta. Asaf, ele levanta com o rosto molhado de falar com Deus, de questionar com o Senhor, e diz: pois não, rei, eu preciso de você. De mim? Nunca mais ninguém disse que precisava de mim. Eu estava falando com o Senhor que eu sou um descartável. O Senhor precisa de mim para quê? É bucha de canhão, alguma guerra, aí bota na linha de frente. Ele falou: não, eu preciso de alguém que saiba tocar, que possa atrair
a presença de Deus. Aleluia! E me falaram de você, que quando você tocava junto com meu pai, a glória de Deus baixava naquele lugar. Então eu vim pedir para você nos liderar. E no capítulo 5 de 2 Crônica, verso 12, a Bíblia diz assim: e quando os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Enã e Jadutom, e seus filhos, e seus irmãos, ou seja, entre os escolhidos para cantar, para louvar o Senhor, estava o velhinho, o Senhor, chamado Asaf. Aleluia! Asaf foi então adorar o Senhor. E Asaf falou assim, começou a chamar os cabeça branca. Eu estou vendo que o irmão Paulo aqui, Elias, e falou assim: ei, lembra que a gente tocava? Tu tem a tua harpa ainda? Ele falou: não tem. Traz tua harpa. E ele começou a reunir os cabeça branca. Para quê? Para a inauguração do templo. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 5, que eles foram tocar. Aí quando chega no versículo 13, diz assim, olha, e quando eles uniformemente tocavam a trombeta e cantava para fazer ouvir em uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz, quando a trombeta, o símbolo e outros instrumentos músicas, para bendizer o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Aleluia! A glória de Deus era tão grande que o sacerdote não conseguia entrar. Enquanto Asaf, aquele que para muitos era descartável, aqueles que para muitos era rejeitado, não servia mais para nada, mas ele tocando, Asaf ainda sabia como tocar a glória de Deus. Asaf ainda sabia como tocar o coração de Deus. E muitas das vezes o que precisamos é lembrar dos tempos antigos, lembrar do tempo em que chorávamos a presença de Deus, lembrar do tempo em que falávamos com o Senhor e o Senhor respondia. Asaf estava tão feliz que ele terminou de escrever então Salmos número 73, e ele disse: Senhor, me perdoa porque eu tinha inveja dos ímpios, mas essa inveja foi embora até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Asaf já não olhava mais o que os ricos tinham, mas Asaf sabia que um dia ele ia encontrar com o Senhor. Independente do que ele tinha em casa, se tinha alguém enfermo, se ele estava passando dificuldade, necessidade, estava chegando o tempo em que ele encontraria o seu Deus, e o seu Deus lhe daria uma recompensa, porque ele tem recompensa para todos nós. O fato de Asaf não ter desistido, o fato de Asaf não ter parado, não ter desviado, porque ele disse quase desviou, mas ele não desviou. E quem é de nós que nunca quase? Quem de nós um dia não quase, não chegou ali perto? Quem? Eu imagino Asaf tocando e cantando. Se fosse hoje, ele podia cantar aquele assim: e é por isso que eu ainda estou de pé. Quem conhece? Embora o meu exterior esteja a se desgastar, o meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu me mantenho de pé.
É por isso que você se mantém de pé, porque o Senhor te sustenta de pé. Asaf, ocorrendo quando o tempo, para dizer que Asaf, glória a Deus, aleluia, depois de ter tocado o tempo, ignoraram a idade, ele foi ensinar aos seus filhos, foi ensinar às outras pessoas como tocar. E a Bíblia vai dizer que o povo foi levado tempos depois para a Babilônia. Lá no livro de Esdra, capítulo 2, versículo 41, vai contar que Ciro, depois que eles ficaram 70 anos em Babilônia, a Bíblia diz que veio o rei Ciro, ou seja, o Império Babilônia caiu, e veio os medos e persas, e os gregos, aí Ciro já foram os gregos que ganharam essa batalha. E quando os gregos ganharam a batalha através de Alexandre o Grande, que veio conquistando tudo, Ciro, na verdade a filosofia de Alexandre o Grande não era uma filosofia, era uma filosofia libertária, não era uma filosofia de opressão. Então, onde Alexandre o Grande ganhava a guerra, ao invés de oprimir as pessoas, ele pedia que as pessoas pagassem imposto para a Grécia, e as pessoas eram livres para trabalhar, para desfrutar, para comprar, para vender, casar-se, dar-se em casamento. Ele não queria oprimir as pessoas, ele queria que fosse liberta. A única coisa que eles queriam, que a Grécia queria, no caso de Alexandre o Grande, era que você aprendesse a língua grega, e você aprendesse o idioma grego e a cultura grega. Então, desde que você aprendesse a cultura grega e a língua grega, você poderia. Era tão forte a filosofia grega, que mesmo depois a Grécia caiu para Roma, e quando Roma ganhou a guerra da Grécia, eles não conseguiram implantar a linguagem, o latim, que é a língua romana. Continuou o grego. A Bíblia, no tempo de Jesus, foi escrita no grego, e já tinha muito tempo que o Império Grego tinha caído. Então, só para dizer a você que o que ele queria não era libertar, e com isso, como ele ganhava uma guerra, ele falava para os soldados: eu não quero oprimir o seu povo, vocês vão governar o seu povo. Ele deixava um governante até entender o pacificador, e aí botava os soldados falavam: então eu vou ajudar você a ganhar a guerra lá na frente. É por isso que ele foi ganhando guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. Não vai dar para explanar aqui, porque senão não chega aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Mas, só dizendo que durante esse reinado, quando Alexandre o Grande, ganhou a guerra da Babilônia, ele disse ao pessoal: vocês estão livres, se vocês quiserem voltar para a terra de vocês, podem voltar. E aí, Esdra, no caso Zorobabel, né, que foi instituído para voltar para a terra. E no livro, o sacerdote Esdra escreve no capítulo 2, verso 41, que aos escolhidos para voltar, para reconstruir a casa do Senhor. Aleluia! Quem estava ali para poder cantar? Quem você acha? Asaf já tinha morrido. E quem vocês acham que foi escolhido? Capítulo 2, verso 41. A Bíblia diz: os cantores, os filhos de Asaf, e 128. Aleluia! Eu queria que vocês entendessem o que o Senhor falou no meu coração, que muitas das vezes é normal passarmos por luta, por dificuldade, mesmo servindo ao Senhor. O fato de nós servirmos a Deus não estamos escape de passarmos por lutas, por dificuldades, por doenças, por enfermidade. Eu e você não estamos escape do acidente, nós estamos escape de nada disso. Muitas das vezes alguém, para tentar florear, coloca como se nós fôssemos super-heróis. Não somos. Não somos. Você pode olhar em toda a história. Então, o desejo de Deus é que um dia nós encontraremos com Ele, e essa é a garantia dele. Todos nós iremos morrer um dia. Mas a Bíblia aqui nos afirma que Esdra
estava escolhendo os filhos de Asaf para cantar na casa de Deus, depois de 70 anos de cativeiro em que ninguém se louvava mais do Senhor. Eles tinham pendurado as harpas no salgueiro. E por que os filhos de Asaf estavam lá? Porque um dia, aquele homem que quase desviou, que teve inveja daquele que prosperava, ele entrou na casa de Deus e entendeu que ele não poderia deixar a sua missão pela metade. Aleluia, Jesus. E o Senhor me traz aqui essa noite para dizer àqueles que às vezes por motivo de fraqueza na sua casa em algum momento pensou em desistir do ministério, desistir da sua função, desistir da obra, desistir de tudo. O Senhor diz: não pare. Aleluia. Os seus filhos, a sua geração precisa de você. Não está limitado apenas a você realizar o seu sonho. Oh, aleluia. Asaf não desistiu e por isso seus filhos podem dar continuidade para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. O segredo de você manter uma geração viva, avivada, é você não desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir, diz o Senhor. Você não pode desistir. Aleluia. E eu sei que essa palavra tem endereço, porque o Senhor falou que ela tem endereço. Glória a Deus. Aleluia, Você chegou ao Senhor e falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou entregar, Senhor. Senhor, eu vou parar. E Deus te conhece. E Deus sabe que você não é tão forte assim. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia das suas fraquezas. Não pensa que Deus olha em você e fala: ali dá um super-herói. Não, você está aqui porque a graça do Senhor te sustentou até aqui. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele disse: eu vou, Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do céu. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele sabia que se não fosse o Espírito Santo, nenhum desses homens estaria. E nem você. Aleluia. É o Senhor que nos sustenta. Muitas das vezes esquecemos que é o Senhor quem nos sustenta. Eu não estou aguentando ajoelhar, hora deitado. Eu não estou podendo deitar a hora de pé. Eu não estou podendo. Ore do jeito que você puder, mas ore ao Senhor. Existe algum grupo, algumas pessoas que dizem: só serve se orar de joelho. Aí eu lhe pergunto: Jonas orou que jeito no ventre do peixe? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia não diz se ele estava deitado, se ele estava de cabeça para baixo. Eu não sei que jeito Jonas estava. Eu só sei que o peixe estava nadando. Ele estava no ventre do peixe. E de lá a Bíblia diz: ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Aleluia, Jesus. O Senhor não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem com sua mão encolhida para que não possa salvar. O Senhor irá ao seu encontro. O Senhor irá ao seu encontro. O Senhor irá ao seu encontro. Aleluia, Senhor. Oh, Aleluia, Jesus. a sua geração depende de você. Aleluia, Senhor. A continuidade da obra depende de você, da sua família. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus conta contigo. Se coloque de pé que eu quero orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A continuidade da obra depende de você. Você não pode desistir. Aleluia, Senhor. Nossa, me contira para baixar. É forte dizendo e falando no meu coração. Aleluia, Jesus. Eu sentisse
Eu não aguento mais. Aleluia. O sonho falhou. O projeto foi frustrado. Não foi isso que eu entendi que o Senhor tinha para mim. Aleluia. Oraço de que te amar. Glória a Deus. Oraço de Aleluia. amar. Glória a Deus. Mas o Senhor renovará as suas forças. O Espírito Santo lhe dará sinais de que Ele essa noite falou contigo. Glória a Deus. O Senhor virá ao seu encontro. Bendito é o nome do Eterno. O Deus que não desistiu de Asaf. Ele não desistirá de você. Ele não desistirá da sua família. Ele não desistirá daqueles que você já tem orado. Oh meu Deus, eu preciso parar, mas é muito forte. Oh meu Deus, oh meu Deus. É numa igreja tão pequena, mas tão cheia da tua presença, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Oh meu Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor conhece as tuas fraquezas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor ouviu o teu choro. O Senhor ouviu a tua sinceridade. Oh meu Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 diz que o Senhor intercede por nós, nas nossas fraquezas, que nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém. A Bíblia diz: Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor o dia que nós questionamos o Senhor. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo dizendo, meu Paulo, dizendo assim: Senhor, não é isso que Ele quer dizer, não. Não é que Ele quer parar, Ele só está dizendo que o fardo está pesado. É só isso. Não quero parar. Não, Ele não quer parar, não, Senhor. É o seguinte, o que Ele está dizendo. É isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo dizendo: Pai, não é isso. Não é isso. Ele não está dizendo que não adianta ser fiel, não adianta ser dizimista, não adianta ser ofertante, não adianta. Ele é fiel na igreja, mas o Senhor não é fiel com ele. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o fardo está tão pesado que ele não entende por que a vitória dele não chegou. O Espírito Santo, aquele que o Senhor nos deu depois que foi assunto ao céu, para estar conosco todos os dias. É Ele a causa de nos sermos consumidos. Quando nós oramos desse jeito, se não fosse a graça, a misericórdia, o Senhor e o Espírito Santo traduzindo a Deus o que de fato você quer dizer, não aquilo que você disse, Ele já teria nos fulminado. Vamos orar. Oh meu Deus. Senhor, aqui foi pregada a Tua palavra. Aqui está uma igreja, Senhor, que teme ao Senhor. Uma igreja, Senhor, que tem
se colocaram diante de Ti. E até nos momentos, Pai, que questionou, o Teu Espírito Santo ajudou a chegar uma mensagem diferente do céu. E hoje o Senhor enviou a resposta ao Teu povo. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor possa coroar os Teus filhos com sinais. Que eles possam, Pai, receber aqueles que estiveram achando que o Senhor nunca mais o curaria, que o Senhor possa presentear com a cura. Aqueles que estiver passando com problema na justiça, Senhor, que a causa deles seja ganha para a glória do Teu nome. Pai Santo, aqueles que estiver com dificuldade financeira, Pai, abre as portas para ele ou para ela, para a glória do Teu nome. Aquele sonho, aquele projeto que falhou, Pai, que o Senhor possa surpreender ele com um projeto infinitamente maior, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai Santo, Pai querido, que eles nunca mais venham duvidar, Senhor, da grandeza e da magnitude do Senhor. O Senhor não é obrigado a provar nada para ninguém, Senhor, mas pela Tua graça, pela misericórdia, que o Senhor possa nos alcançar essa noite para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.